Então, eu quero dizer que quando a gente tem uma urgência periodontal, os dentistas que sabem identificar essas necessidades, eles fecham os casos, conseguem a segurança de falar o que está acontecendo, os seus pacientes sentem a confiança no profissional e esta confiança é a chave para a sua valorização. Nem sempre a gente tem oportunidades de atualização, então que a gente possa fazer desse limão da pandemia uma limonada. Enfim, para esse caso aqui que eu quero conversar hoje, é este caso de gengivite que veio com o seguinte recadinho. Ela me enviou assim: minha irmã está estressada e surgiu essa inflamação gengival. Apresenta desconforto abdominal, náusea, hipótese diagnóstica de Guna. Mudou o nome, tá? Que são doenças periodontais necrosantes. Só mudou o nome, mas a doença é a mesma. E ela está tratando com bochechos de peróxido de hidrogênio 10 volumes 3 vezes ao dia e clorexidina 0,12 2 vezes ao dia. E a imagem de hoje, terceiro dia de tratamento. E a pergunta é necessário receitar metronidazol? Então, antes da gente começar a dizer sobre o tratamento, queria falar um pouco sobre o tipo de doença que tem ali. Primeiro, a gente precisa olhar para isso e descartar outras hipóteses diagnósticos, outras coisas que podem acabar confundindo. Por exemplo, isso tem cara de gengivite. Pode ser uma gengivite? É uma gengivite associada à placa? Tem placa? Não tem placa? Ah, não tem placa. Não tem placa. Olha, os dentes lisos, brilhantes, bonitos. Às vezes tem cálculo, mas tem placa. Isso daqui tem cara também de gengivite de grávida, tá? Porque se a grávida, só que isso não é repentino, tá? É crônico, ele é lentamente. Mas às vezes a grávida tem cálculo subgengival e ele fica com esse aspecto assim, super eritematoso, avermelhado. Mas gengivite não tem dor, gengivite de grávida não tem dor. Se for uma doença periodontal necrosante, tem dor. Primeira coisa, vou te facilitar o tratamento de urgências periodontais, tem que ver se tem dor. Tem dor, é uma urgência. Tem dor, pouca coisa da periodontia causa dor. Doença periodontal necrosante que não tem bolsa periodontal, pode ser um abscesso, que é uma coleção purulenta, periodontal, gengival ou encapuz pericoronário. E o que também tem dor são patologias pulpares, que não é o caso aqui. Mas, se não tiver dor, não tem hipótese de doença periodontal necrosante, só se tiver dor. Aí pode confundir com problema sistêmico, do tipo leucemia, que pode dar esse aspecto gengival, mas não tem dor. Então é o seguinte, tem dor, é doença aguda. Então, se ele começa a juntar as coisas assim, paciente estressado, paciente com dor, gengivite, geralmente, doença periodontal necrosante não tem esse aspecto muito inflamatório. Ele tem um aspecto necrótico. E eu vou explicar por quê. Porque as doenças periodontais necrosantes, dentro daquilo que é a etiologia deles, eles são caracterizados como uma doença, assim, oportunista. Oportunista porque em algum momento de queda de defesa, por exemplo, por um estresse, cai a defesa, a gente tem um cordão leucocitário, a gente tem um batalhão de leucócitos polimorfonucleares logo embaixo da união dentogengival ou da emenda do dente da gengiva, e esse batalhão fica lá, o exército de defesa ali. Só que, em momentos de estresse, a gente para a produção de células de defesa e a emissão de citocinas inflamatórias. O que são as citocinas? É como se o corneteiro do exército que desse o recado para todo mundo quebrasse. É como se a rádio do exército que desse o recado para todo mundo tivesse quebrado. É como se o WhatsApp de todo mundo ali que desse todas as mensagens sobre o invasor tivesse quebrado. O sistema de sinalização fica meio estragado. Quando tem isso, a gente tem uma alteração no perfil de citocinas inflamatórias. Isso pode acontecer com estresse, porque com a emissão, com a liberação dos hormônios do estresse, a gente manter a estrutura, manter o território é mais importante do que conter a invasão. Portanto, o corpo para um pouco, ele começa a parar a célula de defesa para conseguir correr, que é a reação de luta e fuga do estresse. Então,
Quando o paciente conta alguma história de estresse, olha, eu já ouvi tanta história de estresse que eu vou contar para vocês, tá? Mas, por exemplo, tá estressada, estresse crônico, estou estudando para uma prova, estou num trabalho muito estressante, policiais, eles passam longas jornadas, não dependem não tem muita coisa, muito fator que eles não conseguem lidar, e não é o fator estressante em si, mas é a forma que a pessoa acaba reagindo ao fator estressante. É isso que acaba fazendo a diferença. Então, às vezes, uma pessoa naturalmente muito ansiosa vai acabar lidando mal com isso. Eu tive uma história de uma paciente que ela apareceu no consultório e ela falou assim: doutora, eu sofri um acidente de moto faz 15 dias. A minha amiga ficou comigo no internamento, não trouxeram a escova de dente dela, ela usou a minha escova e ela passou isso aqui para mim. Ah, não, ela não podia ter usado a minha escova e tal, e não era nada disso. Ao exame, era uma papila, mas como professora, em uma papila. Às vezes, é uma papila que tem uma condição piorzinha. Por exemplo, uma proximidade entre raízes, porque numa região de proximidade dentária, você tem menos nutrição, menos célula, menos osso, você tem uma área, todo lugar que um dente é muito perto do outro, a gente tem uma área de um epitélio muito fininho chamado área de Cole, isso daqui é muito permeável às bactérias, e às vezes, justo ali, a gente tem uma condição diferente. Às vezes uma coroa cerâmica, às vezes tem uma interferência oclusal, às vezes tem um pouco mais de força excessiva, alguma coisa que naquele lugar seja mais suscetível. Então, ela teve doença necrosante em uma papila, ela teve um evento de dor aguda em um lugar, mas a gente observava uma lesão necrótica. Eu já tive paciente que passou e falou assim, doutora, eu não sei o que é, mas dói muito, dói muito, dói muito, parecido com isso, e nesse dói muito, dói muito, dói muito, não sei o que é, diagnóstico, doença periodontal necrosante. E aí o paciente fala assim, o quê? Não é para escovar? Não é para escovar. A gente prescreve antimicrobianos para o paciente poder fazer bochecho, porque se ele acaba fazendo bochecho com antimicrobianos, ele pode deixar que aquela região de tecido conjuntivo exposto possa se reparar para que o paciente não tenha tudo aquilo ali de dor. E o paciente vem e fala assim, doutora, eu passei no dentista tal e o dentista falou que é para eu escovar mais. E no que eu estou escovando mais, isso aqui dói demais. E é por isso que a gente precisa ter clareza, certeza, porque se você não tem clareza, não tem certeza, existe a possibilidade de você estar com um diagnóstico equivocado, e nesse diagnóstico ruim você está piorando a situação do paciente, tá? A confiança com o paciente, a gente conseguir ter clareza do diagnóstico para a gente conseguir orientar isso para o paciente. Por isso, quando o paciente tem esse tipo de lesão, a gente tem que fazer o diagnóstico certo. A pergunta que me veio aqui é o seguinte: está tratando com um bochecho de peróxido a 10 volumes, 3 vezes ao dia, clorexidina 0,12, 2 vezes ao dia. É o seguinte, peróxido de hidrogênio a 10 volumes, ele é carcinogênico, ele é cocarcinogênico, não que seja diretamente, tá? E 10 volumes corresponde a 3%. É oxidante, é forte, é muito. A orientação para o uso de peróxido é somente para quando o paciente não tem condições nenhuma de comprar uma clorexidina. Então, por exemplo, olha aqui o sobretratamento que está sendo colocado. Peróxido de hidrogênio e clorexidina. Não precisa, porque a clorexidina já é excelente, é um antimicrobiano maravilhoso, pouco efeito adverso, não tem por que prescrever peróxido. Então, tiraria o peróxido. E eu ainda prescrevo o peróxido para somente aquele paciente que realmente você percebe que se você prescrever uma clorexidina, você vai tirar o feijão da mesa. Por quê? Um saco de feijão custa R$7 e um vidro de clorexidina vai custar quase R$30. E um vidrinho de peróxido, ele vai custar em torno de R$4. Portanto, peróxido de hidrogênio somente se o paciente absurdamente não tiver condições de adquirir uma clorexidina. Mas não coloca os dois, porque você começa a somar efeito adverso. Somente a clorexidina. A pergunta se vai precisar de metronidazol ou não, ela precisa de alguma reflexão. Por isso que a gente não vai indicar
receita por internet, por WhatsApp, por nada. A gente precisa ver o paciente, precisa conversar com o paciente, a gente precisa saber como é que tudo tá. Se a gente consegue ter esses dados, a gente vai conseguir uma orientação melhor, tá? E aí, se a gente consegue pensar em tudo isso, o que a gente vai pensar na hora de prescrever um antimicrobiano sistêmico? Primeiro, o paciente está debilitado, tem uma possibilidade dessas bactérias da cavidade bucal fazer uma disseminação sistêmica, visto que a dor, ela é oriunda da excessiva invasão de micro-organismos e do pouco combate. Não é o antimicrobiano sistêmico que vai conseguir resolver aquilo, porque o antimicrobiano local já vai melhorar. A gente vai fazer um tratamento sintomático. Outra coisa, qual a extensão da necrose que tem? Tá muito grande, tá muito extenso. Aí você pode pensar em prescrever um metronidazol. O paciente é debilitado, diabético, muito estressado, tá com sintoma de linfadenopatia, ou seja, disseminação sistêmica, tá saindo da cavidade bucal para ter uma disseminação hematogênica e depois linfática e começa a ter linfadenopatia, aí vai prescrever antimicrobiano. Se não, você só vai ter um somatório de efeito adverso, entendeu? Portanto, antimicrobiano para lesão aguda somente se tiver indício de disseminação sistêmica. Aí a gente vai pensar em bochecho de clorexidina até quando? Até quando houver a remissão de sintomas e mais ou menos 7 a 10 dias depois, a gente vai começar a fazer o tratamento de base. Qual é o tratamento de base? Sonda, ver se tem cálculo sub, ver se tem alguma profilaxia para fazer, ver o que é que você pode fazer para melhorar no melhor possível a condição bucal. E, já que eu tô aqui no Peridiária falando, vou falar aqui para vocês que tem que indicar uma manutenção preventiva. Se você deixa de orientar uma manutenção preventiva, tá deixando de oferecer o melhor para o paciente. Porque o melhor para o paciente é dizer para o paciente que tem que fazer uma manutenção preventiva para que em algum momento que baixar a defesa não ter esse tipo de problema de novo. Ninguém tá livre de não ter nenhum tipo de problema agudo como esse. E é por isso que a manutenção preventiva vai fazer com que o paciente esteja sempre sob cuidado, sob orientação, tá? Peróxido a quanto por cento? Peróxido de hidrogênio a 10 volumes líquido, vendido na farmácia, 10 volumes, corresponde a 3%. Se diluir meio a meio, a gente vai ter assim 1,5%. É bem impreciso mesmo. Se você quiser diluir até um pouco mais, pode até ter um efeito antimicrobiano bom a 0,5%, mas mais uma vez, a gente não mais vai prescrever peróxido de hidrogênio, porque peróxido de hidrogênio é cocarcinogênico, como eu falei antes, a gente só prescreve para quando você prescrever uma clorexidina, vai tirar o feijão da mesa do paciente, quando realmente as condições são muito poucas, e não pode usar sempre. Antigamente se acreditava que os anaeróbios, quando eles entrassem em contato com o oxigênio do peróxido de hidrogênio, já que os tecidos bucais têm catalase com o contato, eles fazem aquele borbulhamento, que é a degradação em oxigênio e água, aquilo ali poderia causar a morte das bactérias. Não é isso que causa a morte das bactérias, porque na época não se conhecia o efeito do biofilme. Todas as bactérias, elas estão perfeitamente escondidas dentro de uma coisa chamada biofilme dental. Como está escondidinho numa coisa de biofilme dental, não vai ter, né? Meus pacientes são humildes em 80%. Então, vou dar soluções baratas aqui, tá? Eu faço uma periodontia para todos. Solução barata para o paciente é dizer que você vai comprar um vidrinho, mas não pode usar mais do que aquele vidrinho combinado paciente, porque isso daqui pode dar câncer. Ai, mas vai dar câncer, doutor. Só um vidrinho pode para a doença que você tem e ponto. O que a gente vai fazer quando o paciente também tem pouco recurso? Bochecho com salmoura. Bochecho com salmoura no pós-operatório. Qual que é o princípio disso? Em todo meio hipertônico, as bactérias que estariam nadando na cavidade bucal, elas vão morrer na presença de uma grande concentração de sal. Por isso que na água do mar a gente não tem tanta coisa ali, porque a água do mar ela é antisséptica por si. A água com sal ela é antisséptica por si. Aí eu ouvi do professor Ricardo Gaps, aqui de Curitiba, ele
trabalhou com o Dr. Misch, que é aquele super bambambam, que é o professor da implantodontia, que tem um super livrão de implantodontia, e ele falou que o Dr. Misch só prescreve salmoura para os pacientes de enxerto, e que isso dá um pós-operatório muito bom, com todos esses efeitos adversos excluídos, como, por exemplo, perda de paladar, que é disgeusia, manchamento. Tem gente que mancha tanto que fica tudo marronzinho, bem feio, e ele só usa salmoura. Então, eu comecei a me encorajar, e hoje eu prescrevo salmoura para aumento de coroaclínica, pequenas cirurgias. Não tenho coragem prescrevendo em grandes cirurgias, mas ele tem um efeito bom e Dr. Misch usa isso. Eu achei um artigo na literatura, perdi, não acho mais, estou em busca dele, quando eu encontrar falo de novo. Mas a plausibilidade científica é que a salmoura, todo ambiente hipertônico, ele é danoso para as bactérias, porque as bactérias elas vão se desidratar por conta disso. O que a salmoura não faz, ela não mata bactérias de biofilme, nenhum antisséptico faz isso, mas ele diminui. E é por isso que eu falo pouco de antisséptico aqui no Periodiária. Quem vai fazer o tratamento é a mão do dentista. Nenhum bochecho vai excluir a necessidade da intervenção odontológica, nenhuma pasta, nenhum remédio, porque o profissional dentista, ele vai ser a pessoa que vai remover uma coisa chamada biofilme dental. Tem um outro artigo, pena que ele é único, mas foi um artigo de um estudo de uma universidade brasileira que fez uma entrevista, é da área de farmácia, tá? Fez uma entrevista com várias pessoas e perguntou assim, olha, quando você tem algum problema, qual é o tipo de chá que você usa? Então, eles pesquisaram os chás que estão na boca do povo e qual a plausibilidade científica disso. E eles conseguiram identificar vários, e eu vou falar aqui alguns para pacientes de baixa renda, não precisa nem ser de baixa renda, tá? Qualquer pessoa que tenha preferência por produtos naturais. A malva realmente tem um efeito anti-inflamatório. E aí eu ganhei uma mudinha de malva e um dia eu e meu filho estavam com dorzinha de garganta, a gente fez um bochecho, aquilo ali é maravilhoso e ele é gostoso e cheiroso. Chá de malva. Funciona? Funciona. Mais uma vez, não é para fazer chá de malva como tratamento de gengivite. Quem trata gengivite é o profissional, que vai ver se tem concrescência, se tem depósito de cálculo, se tem alguma área que o paciente não consegue remover. É algo a mais para quando o paciente tem muita suscetibilidade, para quando o paciente tem uma inflamação sistêmica, diabéticos, pacientes que têm muita tendência à inflamação, pacientes com doenças cardiovasculares. Sim, uso local, ele funciona, faz o bochecho e coloca. A Adriana Cardoso está perguntando assim, qual é a proporção da salmoura? Fala assim para o paciente que é para ficar salgado. Aquela comida salgada, então, as bactérias também não querem. Quando ficar salgado, ele tá bom. Muito salgado vai arder. Então, assim, é salgado. Mais ou menos 2 dedinhos de água no seu, deixa um potinho de sal no seu banheiro, um pouquinho de água, um pouquinho de sal, mistura e faz bochecho. E só, tá? Outro produto natural para pacientes de baixa renda é a camomila. A camomila, ela é fácil, ela é gostosa, é barata. A minha filha, que usa aparelho ortodôntico, de vez em quando teve algum trauma pelo aparelho ortodôntico, andou se queixando de dor, ela falou que a camomila tem um efeito imediato. A camomila tem propriedades antissépticas, cicatrizantes. O que faz? Faz um chá forte de camomila, deixa esfriar, coa e deixa na pia e faz bochecho. Segundo a minha filha, tem um efeito imediato. A camomila também é muito usada para quando o paciente faz quimioterapia e ele acaba tendo mucosite por químio. Porque a quimioterapia, ela destrói as células de proliferação rápida, o paciente acaba ficando com muita dor e aquilo ali alivia. E a outra sugestão também da minha amiga mestranda em fitoterapia é que o própolis também tem um efeito bom. E aí eu falei para ela, própolis é muito ardido. E ela falou que o própolis, aquele puro, em tintura, ele é ardido mesmo. Mas mesmo aquele que vende na farmácia, bem diluído em mel, tem um efeito interessante. E o própolis tem um efeito cicatrizante, antisséptico e anti-inflamatório. É muita coisa de um produtinho só, mas é isso mesmo.
Então, mesmo aquele. Então, por quem já teve uma pequena dor de garganta, pode passar lá. De novo, para nunca ser demais, eu vou repetir. Nós vamos falar isso em âmbito do consultório e dizendo muito claramente de que quem trata gengivite, quem trata qualquer afecção é o dentista, que não é para a gente ficar usando tudo isso daqui, porque eu tenho gengivite e eu quero economizar no dentista. Economizar no dentista é ir para o dentista. É a mesma coisa que a gente falar para o paciente, conta a seguinte história, presta atenção. Olha, paciente, se você vai lá no supermercado, acha um produto para limpar banheiro assim, que é o produto que promete limpar o banheiro daquele jeitão. Só que você pega o produto e só joga no vaso, sem esfregar. Existe produto assim? Não, não existe. Todo produto precisa esfregar. Se esfregar, ele vai ficar melhor com um produto bom. Então, é a mesma coisa. Quem vai tirar aquilo que está incrustado sou eu, dentista, que vou tirar os cantinhos e você vai fazer em casa. Se você só fizer o bochecho, o seu banheiro vai continuar cheio de cascão, cheio de incrustação e não vai precisar, não tem ninguém para tirar. A gente tira. E o que pode acontecer é que debaixo do pano pode estar tendo perda óssea, perda gengival e quem vai cuidar é a gente. Voltando ao nosso tema ali da afecção aguda, toda essa conversa a gente tem que ter no momento da consulta, emendando a conversa da manutenção junto com a consulta, tá? Por quê? Eu tô aqui para dizer que no periodiário o sucesso da valorização, do resultado profissional, do resultado para o paciente é a manutenção preventiva que a gente consegue fazer. Quando a gente consegue uma manutenção, a gente consegue resultados. Quando a gente consegue resultado, a gente consegue que o paciente confie. E a gente só vai ter resultado quando a gente conseguir fazer o paciente entender que manutenção preventiva é bom para ele, é barato para ele e é vantajoso para ele. Enquanto ele fica naquele ciclo, vai para o dentista, trata a doença, vai para casa, desaparece do dentista, volta a doença, aí ele vai para o dentista, quando estraga de novo, estraga, fica caro, ele fica choramingando porque ficou caro, depois ele vai para casa, não cuida. A gente precisa colocar na cabeça do paciente o quanto a prevenção é vantajosa muito mais para ele do que para a gente. Isso é tão simples, mas é novo para o paciente e é a forma que os dentistas periodiários estão felizes, satisfeitos, realizados com o tratamento periodontal, porque a gente consegue manutenção e fidelização. Isso é tratamento que a gente consegue, assim, muito facilmente e a gente consegue ter poucos pacientes fiéis, e a gente consegue a gratificação profissional de que o que a gente faz tem resultado em longo prazo. Eu tenho muito dentista que fala assim para mim, professora, eu quero ser aluno periodiário, porque hoje eu quero fazer a sensação de fazer a diferença na vida de alguém. Chega de ficar fazendo odontologia só curativa ou só estética. Eu quero mudar. Mudar a vida das pessoas é a prevenção.